Olá, estamos com mais um episódio do nosso podcast, o Pod Prana, nosso podcast cheio de prana, sempre com uma convidada, um convidado ou várias especiais para compartilhar um pouquinho das experiências, do que eles andam fazendo por aí para nos inspirar. Hoje eu tenho aqui comigo a Rose Casati. Ela é massoterapeuta e instrutora de yoga também. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, meu amor. Muito feliz com o teu sim, tá, Flor? Ai, sim, eu muito Muito honrada, imagina, de poder participar do teu projeto tão lindo, né? Ai, que Obrigada por maravilha. ter lembrado de mim. Sim, hoje eu sugeri a Rose dentro de tanta área de atuação, né? Porque é uma pessoa múltipla, né? Com muitos talentos. Eu sugeri a Rose para a gente falar sobre aromaterapia, né? Sim. Porque a massagem ela veio antes do yoga para você, né? Sim. E daí dentro do universo da massagem que a gente entrou com a que você entrou em contato com a aromaterapia. Como que foi esse universo como que você conheceu? Sim. Então, lá em 2006, 2007, quando eu estava fazendo a formação de massoterapia, Uhum. eu até acredito que tinha, mas na época eu confesso que eu não, acho que não dei muita importância, ou também não tinha muito enfoque. E aí, quando eu comecei a trabalhar, a clínica que eu atendi, ela tinha uma caixinha que estava lá guardada, né? Uhum. E aí um dia fucei lá, falei: "Ah, que é isso aqui?". "Ah, olha", tinha um livrinho da Bai Samya, que foi a, vamos dizer, pioneira, né, aqui no Brasil, a Samya Maluf. Tá. E aí dei uma lida, assim, falei: "Ah, vou testar esse negócio", né. E aí comecei a usar meio que intuitivo, sabe, aquela coisa: "Ah, esse é bom, não, esse eu não gostei". Uhum. E ia usando, colocando na sala do atendimento. E depois, claro, fui dar uma lida no livro para ver como que de fato aquilo funcionava, e o que mais me chamava a atenção era a parte do da mental e emocional. Hum. Porque o físico, obviamente, a gente já tem bastante estudo das ervas, né, da fitoterapia. E aí fiquei bem interessada nisso, só que não tinha muito material naquela época, assim, na internet. Se E você até hoje, se você pesquisar aí, por mais que tenha muito óleo essencial, muita empresa, não tem tanta associação, né, de como aquele óleo atua no mental, emocional, no vibracional. E aí eu descobri uma professora em Floripa, tá. e aí fui fazer o curso mesmo, né. Aham. E aí sim, comecei a estudar, e é uma coisa muito intuitiva também, Aham. porque por mais que às vezes você leia que, esse óleo é calmante, às vezes em você ele te dá um outro efeito, É né, verdade. então é muito da observação mesmo de como cada planta atua na gente. Porque a massagem em si é muito sensorial, né, Sim, e você associa, junto com a aromaterapia, o olfato, né, sim, dentro disso. Então é um movimento de muita cura, né, na sim. massoterapia com aromaterapia. É, faz um diferencial do que de repente a gente só fazer a massagem, porque Sim. querendo ou não, a massagem ela tem um certo limite, né, tanto Uhum. físico mesmo, né, até onde a gente pode chegar, quanto às vezes até o próprio cliente, porque nem todo mundo às vezes se permite soltar, a gente tem muitas couraças, É né. verdade. Então às vezes a pessoa tá ali, né, presa, não tá deixando às vezes acontecer o movimento, mas o óleo não tem, porque o olfato é diferente dos outros sentidos, ele não tem como ser impedido, né. Não Você perde. não tem. É Você verdade. respira e já sente, né. Aham. E aí, então você acessa lugares Que que às não vezes acessaria normalmente. é, e de uma maneira muito sutil, muito acolhedora, porque o Uhum. óleo, essencial, ele vai trabalhando aquela parte mais sutil da gente, né, as lembranças, Uhum. e diversas coisas que ficaram guardadas ali. Que nem a gente sabe que tem. É, exatamente, por isso que às vezes acontece, eu quando vou fazer a massagem, daí eu ofereço alguns óleos para as pessoas, "Não, esse não", tipo, mas você já vê porque você podia simplesmente dizer: "Ah, não gostei", Uhum. não que ela já recusa, já: "Não, Uhum. não quero", né, então a gente vê que tocou em algum lugar que você às vezes não está Não que preparado. aham. Então, dentro dos estudos eles falam, às vezes aquele óleo que você mais tem repulsa, pode É o ser que mais precisa. nem sempre, Tá. mas assim, vale a pena dar uma olhada. "Ah, por que que será que eu não gostei desse daqui? O Aham. que que ele trabalha? Qua que", Aham. né, aí você pode já ter uma chave mais ou menos do que pode estar escondido. E daí tem diferença, né, óleo essencial e essência.
Sim, né? porque a essência é algo, como a gente fala? Feito pela indústria, né, então não tem nenhum composto químico ali, de fato, que você possa se usar terapêutico. Tá. E o óleo essencial não devia chamar óleo, né, porque ele não é oleoso. Aham. Seria como a essência daquela planta É. no seu estado bruto ali concentrado. É, porque, assim, depende das partes da planta que ele é retirado, Hum. ele tem funções diferentes. Então, os Sim. óleos de raiz trazem muito enraizamento, né, presença, Aham. óleos de folhas, então leveza e, às vezes, até proteção, porque é a forma que a planta encontra de se proteger, às vezes, de, ataque, né, então é a forma como ela exala A aquele flor. cheiro para não ser atacada, então assim, as flores, por isso que a gente fala: "Ai, afrodisíaco", que as pessoas têm uma associação. Ela Uhum. tem que atrair, né, a abelha, outro insetinho para vir nela. Exato. É, Uma mesma flor pode ter vários óleos, dependendo da da onde onde é ela extraído. sim. Então, mas o óleo essencial tem que ser de plantas aromáticas, que exalem esse perfume, porque tem plantas que não têm esse perfume. Né, então para ser considerada aromaterapia tem que ser O extraído aroma. de plantas que sejam aromáticas, Verdade. né, porque nem todas têm. Sim. E como que usa basicamente é na pele? Qual é o uso, assim, principal? Tá, o ideal é que você sempre tenha uma função, né, para que eu Uhum. estou usando isso? Sim, Aí a sim. partir daí você escolhe a via. Então se é uma questão física, então o ideal é que você passe, né, então diluído, claro, numa base ou num creme, Hum. num óleo, numa compressa, não importa. Aí você usa para efeitos físicos na pele. Se você quer de fato os efeitos mental, emocionais, você tem que inalar. Que daí é o perfume, daí usa o difusor. É, Ah, ou o colar tem um colarzinho que também dá sim. para usar, Eu acho incrível. né. Eu acho Agora eu já vi que tem pulseirinha, tem outros ou mesmo colocar numa fitinha, assim, num guardanapinho e só inalar também já funciona. eu acho incrível, eu já dei várias vezes Né, de é um presente presente maravilhoso. o pingentinho Sim. ali para você pingar uma gota, eu acho muito, muito delicado e muito, muito precioso, porque daí você escolhe o óleo ali que Sim. que E você tá quer mais usar. pertinho de você também, porque às vezes a pessoa coloca na sala e sai, Hum. fica entrando e saindo e daí não consegue ter o efeito, porque você precisa inalar ele uma quantidade de tempo para ele de fato fazer um efeito, né. Sim. E daí ali, para você conseguir identificar, precisa ter uma conversa com a pessoa, né, Rose? É, pelo menos no atendimento que eu Uhum. faço, normalmente a pessoa já traz uma demanda, Uhum, né, uhum, não tô bem, tô com insônia, uhum. ou tô com dor, ou ando, né, emocionalmente mais abalada, e aí claro, quando eu já conheço a pessoa é mais fácil, porque daí eu já sei e tal, mas quando é uma pessoa nova é um pouquinho mais difícil, aí você vai meio que nos olhos Aqueles coringa, né. tradicionais. Aí, normalmente, eu sempre falo pra pessoa não olhar qual é o óleo, porque a mente engana. A gente se engana, né. Então, É. tem aquela coisa, às vezes, dá um eucalipto, "Ai, nem gosto", né, e às vezes era aquilo que você estava precisando naquele dia. Uhum, Então, aí eu sempre passo pra pessoa inalar e ela escolhe. uhum. Porque às vezes eu já percebi, quando eu tô falando: e esse óleo funciona pra isso e aquilo", e aí a pessoa ela: "Ai, mas eu preciso disso", mas ela gostou de outro. Aham. E aí eu sempre digo: "Não, mas a gente tem que ir no teu olfato, porque é o faro, né". Tem já várias, livros e coisas que falam que o olfato é o sentido que tá ligado ali com aquele cérebro mais ancestral, né. Então que não tem essa coisa muito do pensamento, é ação. Uhum. Então você já tá muito ligado com a intuição também, então é aquilo que a gente precisa, a gente sabe. É, Né. Então aí às vezes se você sugere pra pessoa: "Ai, lavanda é calmante", aí eu preciso acalmar. é verdade. E às vezes o que ela precisava, sei lá, era um alecrim, tipo, Uhum. né, que são diferentes. E daí entrou a mente ali e desviou do que seria. É.
Normalmente sim, mas é bem interessante aquilo que a gente estava falando antes, ali, observar as reações da pessoa, Aham. daquele aí tu faz que nem psicólogo, né, anota ali do lado, não gostou desse daqui, Sim, né, que revela bastante às vezes sim, da sim, pessoa. Então eu sim. sempre deixo ali do lado E anotado. mesmo que use algum, ver o efeito, né, eu imagino que também tem um feedback para a gente ver como se comportou diante daquele óleo que foi Sim. sugerido ou que escolheu fazer uso, né. Sim. É, o ideal quando você quer fazer, de fato, uma terapia, é que Uhum, você use ele por mais dias. uhum, Porque senão, que nem ali no atendimento da massagem, claro, eu uso uma quantidade um pouco maior também, para a pessoa ter um outro efeito, mas às vezes ela precisaria dar continuidade, uhum. para que de fato uma mudança possa acontecer, né, senão fica uma coisa muito superficial. Muito pontual, né. É, então o ideal é que a pessoa use um óleo pelo menos algumas semanas e ir observando. Isso que eu acho que é uma coisa muito legal dessa terapia, não que nas outras não, mas é que como é sutil, e observando o que trouxe, né, de efeito. Olha, reagir assim, né, nessa situação que talvez em outra, né, agiria de outra maneira. Sim. Tô dormindo melhor, tô mais calma, tô mais disposta, tô sei lá. E observando, porque é nessas coisas bem sutis que o óleo vai trabalhar, né, não vai ser: "Ai, da noite para o dia a pessoa já se Ah, transformou", né. precisando por isso que é interessante, porque a Rose ela tem um espaço de ioga e massoterapeuta, né, e massoterapia ali em Balneário. E tem turmas de ioga e meditação, né. Sim. E você dependendo do perfil da turma, você faz uso da aromaterapia nas aulas ou mais na meditação? Como que é esse link, assim, para concentração, foco, como que você atua nessa abordagem? Sim. Bom, por saber, né, Uhum, bastante sobre isso, eu sempre procuro usar. uhum. Então, vai depender muito do tema daquela aula. Aham. Então, que nem nos últimos dias que eu estava trabalhando touro, né, e aterramento, então usei óleos que trouxessem isso, né. Então, às vezes no início da prática, para já trabalhar o pranayama junto com óleo, para já ir trazendo o tema que eu queria para Aham, elas, aham. né. E gosto bastante também da finalização no relaxamento, de colocar o óleo para a pessoa relaxar, que eu acho que dá um efeito muito bom, né, Uau. e fecha, né. É. De fato a pessoa se entrega mais e tal. Nas meditações também uso. Aí Ai, que claro preciosa. Amém. é, né. Aí, claro, óleos que sejam, né, com esse efeito de concentração. Não é Aham. toda aula também, porque acho que, assim, a gente também não precisa ficar super estimulando, Sim, sim. mas dependendo do que eu tô querendo trabalhar, eu uso o óleo também como um certo reforço Uhum. para aquela turma. Ai, que Uhum. interessante. Sim, e tem isso do superestimular também, porque tem gente que toma o óleo, né. Sim, Eh, é indicado tomar? Como que tem essa abordagem dentro da aromaterapia? tá, é um assunto meio polêmico. Polêmico, né? É, porque, assim, dependendo da escola, tem a Uhum, francesa e a inglesa que são as mais conhecidas, né. A francesa, recomenda. uhum. E a inglesa já não vê com Com bons bons olhos. olhos. Que hoje eu penso, depois de ter ido em vários congressos, estudar e ouvir muitas pessoas falar, eu acho que, assim, é uma ferramenta, Uhum. só que, assim, será que é necessário você, às vezes, expor teu corpo a uma quantidade, porque o que as pessoas não entendem é que é uma substância natural. Porém, não significa que ela não vai fazer mal para você, Hum. ainda mais em Que alta tem a dosagem. dose, né, a É, questão da dose. tem uns estudos que falam, não é um número certo, né, mas que uma gota Uhum. pode corresponder a mais de 20 xícaras de extrato de chá daquela planta. Uhum. Então, assim, se nem o chá, que é misturado com água, a gente toma mais do que, sei lá, umas 4 xícaras por dia, porque é demais.
Você imagina uma gota, ainda mais que nunca cai uma gota, né? É impressionante, você quer pingar uma, nunca cai uma só. Então, uma sobrecarga normalmente muito grande para o teu corpo metabolizar e sem necessidade. Assim, os casos que eu já vi de alguns profissionais, é claro, é um estudo, é um tratamento, não é algo que assim, tô com Vou lá, insônia, vou lá. vou tomar, É. tomar. Aí, então, às vezes faz em cápsula, Hum. que aí para proteger um pouco também as mucosas, porque dependendo do óleo, ele pode já descer queimando, né, essas mucosas que são bem sensíveis. Aham. Então, às vezes vem em cápsula, vem no miolinho do pão, ele vem de outra forma. Mas eu já ouvi umas coisas assim absurdas, tipo colocar debaixo da língua, pingar no chá ou na água. Se bem que é aquela regra bem clara, né? É água e óleo não se misturam. Né, Uhum. então por isso que ele precisa de um veículo certo para poder eu vi uma Faz vez uma nutricionista que falou que, no azeite ela colocava umas gotinhas, mas era uma coisa muito específica, ela era dentro de um tratamento para sim, aquele paciente. sim. Então, assim, tem uma marca super famosa, né, aqui no Brasil, que infelizmente começou a divulgar essa Pra forma de tomar. usar. E aí o que que a gente via? Gente que às vezes não tinha conhecimento, usando e falando para usar. Uhum. E aí, claro, se eu tô necessitada, você vem, fala pra mim que: "Ai, olha, usa Copaíba assim e vai tratar todas as tuas dores", é lógico que você vai tomar, né. As pessoas são muito carentes disso, né. Então acho que, assim, é um certo perigo, assim, você expor teu corpo dessa maneira, sendo que tem tantas outras formas da gente usar, né. Às vezes, o que você precisa é uma mudança de estilo de vida. Olhar o todo, né, Rose? É, porque assim, o que que eu vejo muito? A gente fala muito do sono, que hoje é uma coisa que tá pegando, né, o sono, a ansiedade. Às vezes você é ansiosa e tem insônia, porque você tem um estilo de vida que não dá, o teu corpo já tá dando sinal: "Eu não dou mais conta", Uhum, e uhum. você continua estimulando ele de outra forma. Então, assim, aquele óleo, no final das contas, ele não vai fazer o efeito que ele tá, se propondo, né. Vai ser mais um excesso, né, É. porque a gente vive uma era um pouco de excessos, né. Muito, então até isso do óleo. Eu antigamente tinha assim, em casa, daí lá no trabalho, e não sei o quê, e aí usava o colarzinho. Aham. Aí o ano passado eu fui num congresso e o palestrante, ele trabalhava bastante com, pacientes com câncer, e aí ele estava falando: "Não precisa esse excesso, né, 20 minutos exposto ali ao óleo é mais do que o suficiente". Não Uhum. precisa usar essa quantidade absurda, né. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Aí usa o óleo, usa o floral, usa, né, várias outras coisas tudo junto, e quando vê, não sabe nem o que que funcionou, o que que interagiu com o quê. Uhum. Então também tem isso, É verdade, é né. verdade. Talvez mudar um pouco da rotina, olhar para o que pode ir tirando, né, Sim. também. É, então por isso que hoje eu acho que o óleo, talvez por isso que o nome é aromaterapia, para trabalhar de fato a questão do olfato, então trabalhar mais a questão do vibracional e do emocional. Então, o que que a gente tá precisando, né? Precisa de foco mesmo, ou às vezes precisa de uma outra coisa. Então, usar o óleo mais como um guia, para que a gente vá tirando as outras coisas e Poder olhar para é, para esse emocional também, né. sim, e na verdade o ideal seria que a gente nem usasse, né? Que a gente estivesse tão bem que nem nem precisasse do óleo, né. Aham. Porque agora tem uma outra questão, que querendo ou não a gente precisa olhar, que é um mercado que cresceu, tem um valor agregado absurdo, né. Aham, Um frasquinho assim custa um valor enorme. verdade. Só que para você ter o extrato dessa planta, às vezes tem planta que não dá o ano todo, enfim, né, e estão, né, desmatando ou extraindo numa quantidade absurda que não dá tempo da planta se regenerar e fabricar de novo. Então a gente tem que olhar um pouco para isso, né. Então agora aqui na nossa região, né, da América, o Palo Santo, aí eu falei: "Não vou mais comprar", fiquei com Com dó, sim, eu já ouvi também. do Palo Santo, e na Índia o sândalo.
também que tá, infelizmente, vai entrando em extinção, né, de tanto que vão tirando e para coisas assim, tem necessidade, claro que é gostoso, né, eu também gosto. Uhum. Tem necessidade de a gente colocar talvez um óleo desse raro no banheiro? Só para dar cheirinho? É verdade. Né, então aí nesses casos eu indicaria usar essência então, ou queima uma laranja, sei lá, ou também para de superestimular os sentidos, né, então a gente vai ter que começar a repensar isso, né, parar de usar tanto esse por mais que sejam substâncias naturais, elas não estão em abundância mais na natureza, né. Olha, E é um assunto que infelizmente tem que ser pensado. é, porque assim, eu sei que todo mundo precisa de dinheiro, né. Uhum. Só que se a gente não começar a conscientizar, daqui a pouco não vai mais ter, né. Hum. A natureza, ela vai até um certo ponto, né. É, precisa de um tempo, né, também Sim. para tem um tempo, né, para a planta crescer. É a Tem. tal da paciência que a gente não tem, né. É. E dependendo da planta, ela só tem aquela composição química, porque ela cresceu naquele lugar, Uhum. né, que nem a gente fala muito: "Ah, lavanda brasileira". Não vai ser nunca igual a lavanda francesa, porque ela não tem a mesma altitude, não é a mesma terra, não tem como ter os mesmos compostos, né, por mais que você traga a plantinha de lá, porque Aham. é como eu falei, cada planta ela usa esse aroma normalmente para defesa, para então de acordo com o ambiente que ela tá, que ela vai produzir aquelas substâncias, né. Então tem muito disso também, não cuidar de onde a gente está comprando esse óleo. Será que ele foi extraído, né, dos lugares mesmo que deveria? Como que E daí vem a procedência do óleo que é consumido, né. Tem alguma dica para a gente saber, assim, quais são os óleos bons, os melhores? Como que a gente faz, assim, leiga, né, sim. precisa comprar, quer experimentar algum óleo, existe realmente, né, os melhores com melhor procedência. Tem alguma dica, alguma marca, assim, que você indica, que você usa? Então, é difícil porque é fácil adulterar, né, Tá. o óleo. Então como eu falei, é um valor agregado muito alto. Uhum. Então, às vezes, um lote que você compra, às vezes até a própria marca nem tá sabendo, porque Que foi adulterado. é, Jura? né, porque Tem você isso? pode comprar um lote Aham. e vazar, Aham. né, e aí quando você for ver foi adulterado, né, então, não tem, assim, exatamente uma coisa que a gente possa fazer, mas tem Aham. talvez alguns cuidados, né. Uhum. Tem por exemplo, preço, é uma coisa que a gente já pode meio que olhar, não é barato, né. Uhum. Se for muito barato, Já desconfie, porque desconfie. realmente a produção ela é delicada. É, claro que assim, tem alguns óleos, por exemplo, laranja, limão, que são óleos feitos da casca, né, Uhum. e aqui tem no Brasil tem abundância, né, então vai ser um óleo um pouco mais barato, mas nunca vai custar R$ 10, R$ 15. Dificilmente, pode já ter certeza que não é, porque não tem nem como produzir um óleo com esse valor, né. Então, óleos muito baratos provavelmente deve ser essência, Uhum. né, ou misturados. Tá. Quem já conhece, às vezes, quando inala, já sente que, Vê a diferença. aqui tem alguma outra coisa, às vezes, que misturaram junto, né, você já percebe. E talvez escolher algumas marcas que aqui no Brasil, principalmente, a gente tem algumas grandes famosas que os donos ou seus representantes, eles não estão querendo só vender. Isso que eu acho mais bonito, assim, porque o que eles tentam divulgar bastante é o estudo. E aquilo que eu falei, né, será que tu não precisa de outra coisa que não óleo, Hum. né, então, poxa, como eu falei, todo mundo precisa de dinheiro e a pessoa que vende isso tá falando, né, então, assim, são marcas mais confiáveis, porque daí eles têm um crivo maior na hora de escolher o produtor e também tem isso, né, de onde vem esse óleo? Né, às vezes tem lugares que são de pequenos produtores, né, que nem o pau-rosa, que é daqui nosso da Amazônia, durante muito tempo era super explorado.
Aí agora já tem algumas marcas que compram de pequenas, né, cooperativas, a gente fala, Uhum. que tem reflorestamento, então já tem uma outra preocupação do que só ir lá extrair e pronto, né. Então dá uma pesquisada na história da marca, marcas que tenham Sim. mais tempo de história, que tem pesquisa, investe em pesquisa, do que só de repente aquela que está no mercado, porque como virou É negócio verdade. do momento, né. Então hoje em dia, meu Deus, tem em farmácia, tem no mercado, tem nos lugares que, assim, antes tu não ia achar, né. É verdade. E na catálogo, aquelas revistinhas de catálogo, imagina. Então, assim, eu diria pra olhar então o preço, olhar a marca, né, que tem marcas brasileiras, claro, a maioria é importada o insumo, né, mas marcas brasileiras que têm esse cuidado de não só querer te vender, te empurrar um óleo, e sim que você, de fato, precise e use com sabedoria. Tem umas marcas que agora já estão fazendo assim, vendendo só quantidades menores, porque normalmente eram 10 ml, e aí tem marcas que já estão vendendo só de 5, 3, que é para ir diminuindo também. Por exemplo, eu ainda uso bastante, porque eu trabalho com Pois isso. é. Aham. Mas você, lá na sua casa, tem necessidade de você ter uma quantidade grande de um óleo? Não, que vai estragar provavelmente, né? Você não vai usar tudo. Uhum. Então, assim, ir diminuindo também as quantidades para que seja mais consciente o uso. Mais sustentável, né? É, e também dá para olhar a embalagem, né. Então na embalagem eu esqueci, eu ia trazer antes Aham. pra gente falar, né. Então na embalagem sempre vai ser ou âmbar, né, justamente para evitar a claridade, a luz, mas tem uma marca que também vende verdinha e azul, né, Hum. e vem escrito o nome da planta, o nome em português, e o nome da planta botânico, e é da Uhum. onde que foi extraído. Isso Uhum. também já dá para ter uma noção que pelo menos aquela Importa. empresa Hum. teve uma certa preocupação de colocar essas informações. Porque tem umas empresas que vendem muito isso, né, que é o marketing, né, o selo de pureza, o grau de pureza, umas coisas assim. Uhum. Só que assim, primeiro que para você ter uma certificação tem que ser uma empresa de fora da sua, para que aquilo tenha uma certa idoneidade, né. Então Sim. como que eu mesmo vou dizer que os meus olhos são puros, né, Aham. tipo, oi? Aham. No mínimo, então tinha que ser uma empresa de fora, para daí Pra testar realmente. é, É interessante, né, porque a gente às vezes não tem, eu tô falando como leiga que sou, sim, né, não tem esse olhar, assim, da dimensão de tudo isso, né, porque é gostosinho pingar aqui, daí você faz um mudra e sim. respira, porque é realmente muito diferente quando você associa a função olfativa numa prática de yoga, de meditação, assim. Sim, Mas como você está me trazendo, né, todo esse olhar para poder perceber a procedência, para ver se realmente é isso que a gente precisa, para sim. ser sustentável, porque vem da natureza, porque, né, É mais é complexo, né, do é que a gente limitado, muito mais complexo, né. sim. E é bem isso mesmo, porque é um leque que se abre, é interessante, né, eu te chamei Uhum. para falar exatamente disso, Sim. porque é um leque cheio de tanta coisa boa para realmente trazer como terapia, que a Uhum. gente fica meio perdido, mas são questões que precisam ser vistas também, né, Lucy. Sim, sim, bem importante. E outra coisa que eu acho muito legal, se possível, é sempre a gente ter o contato com a própria planta em si. Uhum, Porque a gente tá agora aqui separando, né, o óleo da planta, uhum. mas é quem conhece, por exemplo, sabe onde aquela planta cresce, como que ela é, como que ela reage, isso também vai dando diferença pra gente. Porque você entra em contato com a essência da própria planta, né. É, porque assim, tem alguns estudiosos que fazem, né, essa comparação que o óleo essencial seria meio que a alma da planta. Sim. Né, assim como a gente no yoga, né, também faz todo esse trabalho, então é aquilo que não é visto, nem tocado, né, só pode ser sentido,
percebido. Então, o que que aquela planta tá querendo falar para você? Qual que é então, eu acho que, assim, se possível, ter um contato com a planta é bem interessante. É, porque é diferente, né. É, É, porque na verdade, a gente tem muita planta na natureza e o nosso olhar quase não repousa na planta, na produção. Teve uma época que eu tinha um pé de maracujá em casa delícia. e é muito lindo, porque você vai vendo, né, crescer, vai vendo as gravinhas se enganchar Sim, e abre aquela flor linda, sim, e daí aos poucos a flor vai murchando e se transforma no fruto, né. sim, É uma conversa com a natureza, mas eu sim, penso muito também por esse lado, porque você tirar da natureza, tirar da terra, trazer para uma aguinha ou, sim, né, já é algo que acaba sendo agressivo dentro de uma terapia que trabalha tão no sutil. sim, Então, esse contato direto com a própria planta no seu lugar original, você respirar, senta, respira num sim, jardim com aquela planta ali disponível, também é uma via de sim, cura, né? sim. Tem uma ela é historiadora, mas trabalha com plantas, ela nem fala aromaterapia, ela com plantas. Aham. E aí, em diversos momentos, ela traz isso. Gente, às vezes você não tem dinheiro, porque, por exemplo, óleo de rosa é caríssimo, Uhum. caríssimo. Você não tem dinheiro para comprar. Vai lá, pega aquela E rosa, cheiro. né? Cheira, né? Toca, faz a visualização ali com aquela planta. Então, não necessariamente a gente precisa ficar só no consumindo, né, o óleo essencial. E sim usar a natureza a nosso favor, né. Então, às vezes, não Tá. precisa nem tirar ela, né, do pé, tá, deixa ela ali, né. Eu parei, eu era dessas que ia sair catando por aí pra enfeitar a sala. Agora deu uma parada de de fazer isso, né. Poxa, como você falou, de uma certa maneira é uma agressão, né, você tirar ela dali de onde ela tá, Do caulezinho. só pra enfeitar lá o teu o teu espaço, né. Então, da gente estar mais na natureza, também já vai acontecendo a cura, Integrado, né? né. Às vezes a gente não por isso que eu digo, a gente vai ter que rever esse olhar de querer usar muita coisa ao invés de ser, Uhum. né. Então, às vezes: "Poxa, será que eu preciso de um óleo de vetiver? Posso lá estar fazendo a postura da montanha, né, me enraizando, trazendo, essa essência para mim, não preciso necessariamente ir lá na natureza tirar para ir usando. Então a gente vai ter que começar a modificar o olhar. Rever É, algumas coisas. Olha só, é verdade. né. A Claro, natureza fala com a gente, né? eu sei que na nossa região, infelizmente, é um pouco mais difícil isso, né. É. Ter essa quantidade de plantas, de jardim, a maioria das pessoas nem tem mais jardim, né, a gente não tem esse contato direto com Não tem espaço é, também, né? mas quem pode, né, aproveita. É, sim, sim. E mudando o olhar mesmo, né, Rose? Porque quando você se propõe a parar, fazer uma massagem, trabalhar um pouco de aromaterapia, você também já está mudando, saindo um pouco desse fluxo, dessa pressa, dessa urgência, né, já está olhando para um outro espaço, né, abrindo esse olhar para o sutil. E daí vem outras coisas junto, né, agregadas, ou uma prática de meditação, ou esse cuidado com a alimentação, são várias coisas, porque às vezes, não é uma questão só, né, que vai trazer a melhor, como você falou, né, toma floral, faz aromaterapia, Sim. mudou alguma coisa, mas no fundo a gente não sabe nem o que, né. É, E talvez essa forma da gente tomar, né, se relacionar com o ambiente que nos cerca, com as pessoas, né, sim, trazendo esse olhar que vem um pouco do emocional que você falou, que é a atuação principal não, mas talvez a mais sutil dentro da aromaterapia, né, sim. emocional e mental. É, que é o que, querendo ou não, manda no resto, né. Porque se eu tô mais calma, mais estável, é lógico que eu vou escolher comer comidas que sejam melhores, né, eu vou ter hábitos diferentes. Então, no fundo, volta sempre para a mesma coisa, né, que a gente não tá bem, É né. verdade. Em algum lugar não tá bem, né.
E isso vai se refletir na nossa vida. Porque quando a gente tá super de boa, pode ver, dificilmente a gente manifesta alguma questão física, né? É verdade. Então, o óleo eu sinto muito como esse olhar meio que de um abraço, Uhum, né? Um uhum, aconchego que vai criando um ambiente seguro uhum. para você olhar, né, para aquela situação de uma maneira muito sutil, meio que parecido assim. Eu lembro um pouco do Reiki, Hum. né, que às vezes as pessoas perguntam: "Ai, mas o que que faz? O que eu vou sentir?". Ai, gente, não tem como saber o que que acessou, o que que deixou de acessar, né? É para que você volte para um estado de Harmonia reequilíbrio, é. e equilíbrio. E você é reikiana também, Sim, depois da aromaterapia. sim. Conta pra gente. Aí você tá, reikiana, daí veio o reiki antes, daí depois veio o yoga. Como que foi a jornada? Não, o Reiki foi o último. Ah, É, então comecei a fazer as massagens, aí veio a aromaterapia. Aí, seguido disso, sempre ouvi as pessoas falarem, porque durante bem ali naquele início, apesar de eu ser massoterapeuta e não esteticista, a maior procura eram por massagens com foco estético. uhum. Então, era a grande parte das pessoas que eu atendi era isso, mas sempre aparecia um ou outro, né, que queria de fato, né, terapia. Enfim, e aí falavam muito: "Ah, você faz reiki?". E aí naquela época eu não estava tão espiritualizada, tão cabeça aberta ainda. Tinha um pezinho lá, mas outro cá, né. Daí eu dizia: "Ai, para, imagina, que isso, né". Enfim, mas nunca também tinha parado pra ler, era aquela coisa do puro preconceito mesmo, tipo, nunca nem fazia ideia do que era. Sabia que era uma técnica japonesa de imposição de mão, mas o que fazia, o que deixava de fazer, não Não fazia men passava não, no mundo. não. E aí as pessoas dizem: "Ai, você devia fazer". E eu: "Ah, tá, deixa quieto". E aí aconteceu uma situação que eu brinco que, assim, aquelas coisas que a gente vê de cinema, de filme. Eu já estava dando aula na academia, e aí tinha um rapaz, nessa academia que era reikiano e chamava Ricardo. E ele ia sair da academia. E um dia eu estava na minha casa, juro, aqui ó, sentada, e aí eu tinha um painel assim na parede, e aí tinha um cartãozinho de um reikiano chamado Ricardo, que eu catei em algum lugar, porque tinha uma frase que eu não consigo lembrar, muito bonita, e eu guardei ali. Aham. E aí eu olhei e falei: "Ah, eu vou mandar um oi pro Ricardo no Facebook, porque ele vai embora e a gente não tem contato". No que eu abri o laptop, entrei no Facebook, tinha uma mensagem de uma pessoa chamada Ricardo, que era o cara do cartão, Ah, não era a pessoa que eu estava procurando. sim. E aí eu falei: "Gente, não". Isso fora os clientes da massagem, alguns Eu dizendo. olhei aquilo ali, aí eu escrevi pra pessoa, falei: "Oi, tudo bem?", já não se conhece, obviamente, né, contei a situação e ele: "Ah, não existem coincidências. Você quer uma sessão?". Eu falei: "Nossa, depois disso, é Uhum, lógico que eu quero", uhum. né. Ah, foi assim, É, né? e aí ele foi lá no lugar onde eu trabalhava me atender e eu me senti muito bem Uhum. depois disso, tal. E aí eu falei: "Ah, quer saber? Depois dessa, acho que é o universo falando comigo, né, muitas coincidências". E aí eu fui fazer o curso, né, o Aham. 1 e o 2 e aí depois o 3, né. E foi assim, surgiu depois. E aí depois fez todo sentido, porque daí quando eu cheguei lá no curso, como eu já tinha toda a base dos chakras, Uhum. dos corpos sutis, aí claro, aí só fez sentido, na verdade, né, deu um nome para o que talvez já se sabia. Um canal que já estava pronto, de É. uma certa forma, né. É, porque de fato, assim, eu acho que talvez quem não estuda essa parte, né, dos chakras, pode ser que fique um pouco perdido isso. Tipo, de fato, como é que isso funciona? Porque é muito Uhum, louco você falar pra uma pessoa, uhum, energia, parece um negócio assim, ai, uhum. como assim? Onde está, né? É. E aí eu sempre uso aqueles exemplos assim, ai, o gás, o vento, tu também não vê, mas você sente, né. Então e hoje é uma técnica,
né, que já foi de fato comprovado, porque Sim. às vezes as pessoas chegam para mim: "Ah, eu não acredito". E aí eu sempre digo: "Mas não é para você acreditar, já é comprovado, né, já que existe esse mundo aqui nosso científico que precisa, né, dessas comprovações, já foi comprovado, né". Sim. Então, aqui no Brasil, o mais lindo é que nos 2 grandes hospitais lá, né, no Albert Einstein, no Sírio, eles têm. Então, veja, se fosse algo, de fato, que não tivesse feito, por que que 2 grandes Encontraria, é. centros iriam investir dinheiro nisso, Uhum. né? Claro, é uma pena que não esteja acessível a mais pessoas, mas aqui na cidade eu sei que tem voluntárias, Tem, né, que fazem no hospital, que fazem no nos postos de saúde e fora vários outros lugares que oferecem, né? é verdade. Então dá para unir todas essas Dá para terapias aí. experimentar. Aham. E ir fazendo, Sim, sim, né? dá para experimentar. Dá. Tá aí disponível, né, é só buscar. E daí dentro disso tudo você abriu o teu espaço. Sim. Oh, que Vai fazer 1 ano essa semana, oficialmente, né? aham. Que eu brinco, no fundo foi de fato, meter a cara, né, então foi bem ariano, né, aí eu con coloquei lá que foi a data do contrato, né, que eu assinei, que eu falei: "Agora não tem mais volta, Uhum. agora eu já tenho que pagar, não tem mais como voltar atrás". Mas eu estava toda essa coisa de astrologia esperando a data certa, né, então ano passado caiu exatamente numa lua cheia, né, de maio, né, que é especial, e aí então esse ano faz 1 ano. E a ideia, muito desse lugar físico, né, era criar um espaço onde as pessoas pudessem se conectar de diversas formas, né. Então, como eu já trabalhava com mais de uma coisa, para que não fosse como normalmente muitos lugares são, né, muito setorizado. Hum. Então aqui você vem fazer só acupuntura, ali você vai fazer só a massagem, no outro só então eu queria que fosse um lugar que as pessoas pudessem se sentir mais à vontade para ter diversas formas Pra de transitar pelas terapias, né. e assim, de novo, lógico que todo mundo precisa lucrar, só que eu não queria que fosse um lugar focado só nisso, Hum. né, aquela coisa de produtividade, entra um, sai outro, entra um, sai outro, e aquela loucura até porque, bom, eu atendo sozinha, então também não ia ter nem que eu quisesse, né. Uhum. Mas também aquela coisa do poder dar um tempo, às vezes claro, às vezes acontece de atrasar e tal, mas assim, dar um tempo para poder organizar a sala, limpar, se preparar para poder atender a outra pessoa, porque a massagem não é simplesmente um amassar músculo, né, você tá tocando em outra pessoa. Uma troca, né, Rose. É. Então, assim, eu preciso estar bem, É. principalmente, e eu acho que o ambiente, claro, favorece que a pessoa, às vezes, consiga se soltar. Nem sempre, às vezes tem pessoas muito resistentes, que mesmo você criando, né, o ambiente mais confortável, mais aconchegante, ainda assim é mais difícil. Então a ideia do Oriente-se, né, Aham. eu escolhi esse nome exatamente por isso, buscar uma certa guiança, né, claro, tem a questão das estrelas, né, que eu gosto bastante, né, da astrologia, mas aquele lugar onde a gente possa se encontrar, né, principalmente eu, né, e também oferecer isso para outras pessoas, né, que elas se sintam confortáveis, bem recebidas, para estar se curando de diversas formas. Encontrando esse lugar de harmonia, né, para se Exato. orientar, né, Sim. naquilo que cada alma veio fazer, né, nesse mundo. 1 ano então. 1 ano. Nossa, especial mesmo, hein, Rose. É. Aí entra uma outra faceta, né, da administradora, ter que Então, vem aí os desafios. Assim, eu acho que assim, de uma certa maneira eu tenho tirado de letra, assim, né, conseguido acho que claro, depois de anos fazendo todas essas coisas, apesar de ter problemas, tá, vamos lá, vamos ver como é que dá para fazer diferente. solucionar. É. Uhum. Mas não tem sido exatamente fácil, assim, Uhum. né, administrar tudo isso, porque daí de fato é mais cansativo, ainda mais que eu tenho uma outra jornada, né. De trabalho, né.
mas que espero que de repente mais para frente eu consiga dedicar 100%, né, do tempo. Então, eu brinco, né, estamos de publicitária a organizar a aula, preparar a aula, organizar a sala, fazer compra, emitir nota, é desgastante muitas vezes. Liderar, né, os colaboradores, né? Às vezes eu me coloco nisso, aí gente, não vou falar pra pessoa isso. Tá, mas se eu não falar, a pessoa não vai adivinhar, né? Uhum. Então também tem isso, né? Esse- Colocando acho que um lado meio leonino aí Aham. Que também. é o que faz andar também, né? Sim, De uma certa forma. sim. Porque também, se não, né? Se não tivesse ali o teu jeitinho, a tua forma, daí perde um pouco a identidade também, né? É, então É essa dança, né? isso é uma coisa que eu às vezes umas pessoas, uma cliente fala: "Ai, nossa, mas aqui tá muito cheio de coisa". Eu falo: "Gente, mas sou eu, isso aqui sou eu, né, então eu sou uma pessoa mais carnavalesca, né, então assim, lógico que ia ter a minha cara, não ia ser aquele né, não ia ser aquele lugar tudo branco, tudo, né. Não, é lógico que ia ter, né, 1000 imagens, 1000 quadros, flor e 1000 coisas, assim. Às vezes eu tenho que dizer: "Não, deu", que eu acho que também já tá demais, né. Tá certo, precisa ter a minha cara, o meu jeito, mas eu acho que já foi demais. Aí eu vou tirando algumas coisas, vou mudando, né, ou às vezes a aula esses dias uma aluna disse assim: "Escuta, mas você vai fazer essa reflexão toda a aula?" Daí eu pensei assim: "Meu Deus, eu acho que eu tô falando demais", às vezes tem esse tempo também, né, de deixar elas em silêncio e tudo mais. Eu falo: "Não, mas se elas quisessem fazer aula com outra pessoa, elas vão fazer com outra pessoa, né". Uhum. Tem isso também, né. Tudo. Ué, né, eu tô dando a aula que eu tenho a minha cara, né. E acaba atraindo as pessoas que, né, que precisam desse jeitinho e Sim. também pessoas que chegam e falam pra você, né? É, mas é o que eu sempre falo, né, acho que como a gente tem uma formação parecida, né, da Laura, então claro, a aula vai ser um pouco mais parecida, né, mas, comparada às vezes com outros lugares que eu já fui, que eu senti uma distância muito grande, como se não encaixasse, né, fosse a gente vai fazendo postura em cima de postura, e daí? Né, então eu quis trazer para minha aula um pouco disso, tipo: "Por que que você está fazendo isso?", né. Trazer também um pouco da responsabilidade, né, ou até autonomia que quando chegar num certo momento que você precise usar uma ferramenta, você já sabe que você pode usar Uhum. esse pranayama, esse óleo essencial, Uhum. né, essa postura, então Compreendendo o sentido, né, profundo é, de cada técnica, né? para não ficar uma coisa, assim, muito vazia, você vem porque claro, até o nome, né, a gente tem que mudar, né, de paciente, cliente, porque cliente também é aquele que compra, né, o serviço. E agora o que mais as pessoas estão usando, né, interagente, Hum. né, porque no final é isso, né, eu faço uma proposta para você, e você vê até que ponto que aquilo faz sentido, mas a responsabilidade maior é sua, não minha, né, eu tô só facilitando algo para você. É, Então, você vê como às vezes só mudar um nome, né, isso já traz também muda tudo, né? é, Traz uma leveza também, né, para quem tá facilitando, sim, porque não é responsabilidade sua, você orienta, como oriente-se, uhum, mas tem muito da responsabilidade de quem tá assumindo esse lugar também, né, sim, sim. para poder também se auto guiar, né? É, E bem assim vamos. Amor, obrigada. Trouxe um presentinho para você. obrigada, Dani. Fala como é que a gente te acha no Instagram. Você tem o Insta do Oriente-se. Uhum. Tá, qual é o arroba? Tá, @oriente-se bem-estar. Tá, Aí agora é bem-estar ou ponto bem-estar, porque eu mudei tantas vezes. tá, Ou tá bem-estar ou tá ponto mas bem-estar. ele é lilazinho, tá? É, É lilazinho ali, daí já vai consegue achar. conhecer. É. Eu trouxe uma lembrancinha em agradecimento pela tua disponibilidade, Dani, obrigada. por ter vindo aqui conversar com a gente, compartilhar um pouquinho, né, desse conhecimento que você tem tanto. Obrigada. Eu nem te perguntei, ia perguntar, tem um óleo que você usa sempre, um favorito?
sabe que não. Então, por isso, porque às vezes eu ganho, tem uns que eu gosto, tem uns, né? Sei, já usei como medicamento alguns. É porque eu ando na costura, sabe? Tô Então, vendo, né? no trabalho manual, que é uma forma também de autorregular, sabe? Sim. De acalmar, meditar, se fazer presente. Então, é uma via muito preciosa para mim. Ai, Aí, fiz para você uma obrigada. velinha e um porta-óleos essenciais. Tem isso, né, eu gosto também às vezes de fazer as coisas para presentear as pessoas, os clientes, coisas que a gente fez, né. Tem a nossa energia, Né? nossa cara. E a fitinha eu ia botar lilás. Mas o Veio rosa rosa. O rosa veio com uma força, Rose, que você não tem noção. Aí eu disse, não, vai ser rosinha, vou respeitar sim. a intuição. Agradeço, tá, amor? Não, e eu aqui que fico. Mais vezes, mais outras oportunidades virão pra gente conversar mais outras coisas. Aí com papel, caneta pra anotar, daí bem certinho o que é pra quê, e daí a gente vai conversando. Então tá. Tá bom? Dani, muito obrigada. E Eu agora que vou te esperar lá. Sim, é verdade, é verdade. A gente tá combinando um tempão. Pois é. Aham. Sim, vou sim. Então tá. E aqui a gente fica toda semana com uma pessoa especial e inspiradora. Hoje com a Rose. Até mais. Namastê. Namastê.